Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? No nosso devocional de hoje, nós falaremos sobre Nicodemos. Quem foi este homem? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, muito obrigada, porque tens cuidado de nós em detalhes. Tens provido para nós e nada nos deixado faltar. O Senhor tem acampado os teus anjos ao nosso redor e nos dado escape e livramento. Ó Senhor, ministra em nós, através deste devocional, que venhamos a aprender mais de Ti através da vida de Nicodemos, deste homem. Que foi Nicodemos? Pai bendito, nós te agradecemos porque o Senhor tem ministrado em nós, tem nos direcionado, tem nos fortalecido, tem nos renovado, nos capacitado e nos transformado. Obrigada, Senhor, porque Tu és Deus perfeito, magnífico, justo e fiel. Incomparável e inigualável és o Senhor. Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional. E que o Senhor encontre livre acesso ao nosso coração, às nossas mentes, pois venhamos ter a mente de Cristo e venhamos pensar como Cristo pensa de nós. Em nome de Jesus nós oramos e já o agradecemos. Amém e amém. Nicodemos foi um homem que às escondidas foi de noite falar com Jesus. Naquela época, Nicodemos também era um daqueles que Jesus chamava-os de fariseus, que era me esqueci o nome que se dá, acho que eram sacerdotes da casa de Israel, de Jerusalém, sabe? E eles tramavam arrumar um jeito de prender Jesus, porque considerava Jesus um falso profeta. Eles não estavam atentos à palavra do Senhor que ao profeta Isaías já tinha escrito. E também Zacarias e dentre outros profetas. O Senhor já tinha falado que viria e que muitas coisas iriam acontecer e que o próprio povo dele iria julgá-lo e matá-lo. Então, Nicodemos também era deste meio, sabe? Do sacerdócio lá deles. Mas não significa que ele concordava com o que eles faziam. Então, ele, muito curioso, passou a estudar, passou a perceber, passou a ver os ricos detalhes de que Jesus era diferente e que Jesus podia ser o homem ao qual Isaías havia falado, havia escrito sobre. Então, ele muito duvidoso, não só ele, mas havia outros poucos, eram pouquíssimos, que também achavam Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus. Também perceberam que Jesus era diferente de todos os que haviam passado por Jerusalém, por Israel, e que eles estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus, do Deus vivo, aquele que já tinha descrito que viria para morrer e salvar o seu povo. Então Nicodemos, escondido de todos, para que não sofresse penalidades e não fosse escandalizado, e Jesus aceitou, viu? E ele foi ter com Jesus de noite. E
Ele foi conversar, foi se encontrar com Jesus. E buscou em segredo, manter segredo. Nicodemos começou na noite, mas terminou na luz da cruz. Ele não se igualou aos outros. Ele se afastou, ele seguiu a Jesus. Ele deu continuidade a seguir crendo em Jesus. Ele tentou alertar aos que estavam cometendo o pecado de blasfêmia, de não acreditar que Cristo era o enviado do Deus vivo, que Cristo era o Messias, que Isaías já havia falado de Jesus que viria, mas ele não foi ouvido. Eles não quiseram ouvir. Então, ele passou a crer e a confiar e a entender e a seguir Jesus do modo que ele pôde, mediante aquelas situações. E foi Nicodemos e José, um outro José, que não era o pai de Jesus, que foi resgatar o corpo de Jesus. Nicodemos teve contato com Jesus logo após a cruz, a morte de Jesus. Então ele embalsamou Jesus, ele enrolou Jesus, ele ali lançou perfumes sobre Jesus, limpou Jesus e o enrolou, o embalsamou e o depositou junto com José no túmulo separado, feito exclusivo para Jesus. Nicodemos, aquele que buscou Jesus em segredo, no início não compreendia o novo nascimento. Vivia ainda pelas regras antigas, ao qual os outros sacerdotes pregavam que era necessário que se vivesse. Ainda há cegos assim. Ainda há gente que acredita ser necessário viver como nas regras antigas pela Bíblia, mas não. Jesus veio para trazer nova vida, um novo tempo e nos ensinar a viver no Novo Testamento, porque todo o sacrifício que ele fez de morrer por mim e por ti, ele levou sobre ele todas essas transgressões, todos esses sacrifícios antigos. Ele se tornou o Cordeiro Santo para que nós hoje vivêssemos livres de sacrifícios antigos que eram necessários. Como, por exemplo, se alguém pecasse por tocar em um morto, havia-se a necessidade de fazer uma purificação. E que purificação era essa? Deveria-se, dependendo das condições da pessoa, levar uma rolinha ou levar um outro tipo de passarinho, um boi, um jumentinho, um carneiro, um bode. Tinha que ser levado um bode. O bode é pela expiação do pecado. E tinha que se levar uma ovelha para oferecer em sacrifício, e ali se fazia o sacrifício e passava-se tantos tempos para depois se voltar. Todo tipo de pecado era necessário se fazer um sacrifício. Hoje não é mais necessário isso, porque Jesus se tornou o sacrifício vivo. Ele foi o Cordeiro Santo que venceu a morte. Ele é o nosso sacrifício vivo. Hoje, nós não precisamos fazer sacrifícios para expiação de pecados. Hoje, basta que nós nos arrependemos verdadeiramente. Dobremos os nossos joelhos e falemos ao nosso Pai: Senhor, eis-me aqui diante de sua presença, eu me arrependo, pois pequei desta forma, assim, 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 e peça verdadeiramente perdão ao Senhor, e Ele vos perdoará.
E nós devemos ir como ele mandou aquela mulher ir, e não pecai mais. Assim como ele não só falou para aquela mulher que cometeu o adultério, mas ele também falou para o paralítico que ele curou: vai e não peques mais. Amanhã falaremos sobre o paralítico, hoje falaremos sobre Nicodemos. Amém? Então, este Deus maravilhoso se tornou o sacrifício vivo. E ele buscava e busca nos ensinar que nós não precisamos mais viver pelas regras do Antigo Testamento. Existe, eu estou falando de questões de sacrifícios, tá? Mas no Antigo Testamento, muitas coisas nós devemos seguir, como por exemplo, os mandamentos, tá? Respeitai nossos pais, né? E dentre muitos outros. Mas os sacrifícios antigos não mais se é necessário. Mas vamos voltar para o nosso devocional. Então, Nicodemos, aquele que buscou Jesus em segredo, no início não compreendia o nosso nascimento, o novo nascimento. Mas a semente da palavra germinou em seu coração. Depois da crucificação, quando muitos haviam fugido, ele teve coragem de se posicionar e pediu o corpo. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido de noite ter com Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Está escrito lá em João, capítulo 19, versículo 39. Ele passou do medo à coragem, do segredo à entrega. Então, ele escancarou para todos: eu sigo ao Deus vivo, eu sigo a verdade, os meus olhos se abriram. Eu creio no Cristo que morreu por mim. Nicodemos nos ensina que quem encontra Jesus não permanece o mesmo. Há uma mudança. Quando Jesus se encontra conosco, nós nos encontramos com Jesus, há uma mudança. Nova criatura nos tornamos. Há uma mudança onde que os nossos olhos espirituais se abrem e nós passamos a enxergar Jesus, o sacrifício vivo, de uma outra maneira, com detalhes, ao qual nós não enxergávamos antes. A fé cresce, a convicção se fortalece e o amor vence o medo. Por quê? Porque nova criatura eu sou, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Somos nova criatura. O Senhor encontra espaço e livre acesso em nós. E Ele trabalha em nós, retirando o medo, retirando a ansiedade, retirando a angústia e nos dando a paz que excede todo o nosso entendimento, coragem e ousadia. Porque está escrito na palavra do Senhor. Eu não me lembro onde, não sei se é em Abacuque, porque eu não lhes dei espírito de covardia e sim de ousadia. Glória a Deus. Vamos ler a história de Nicodemos? Aqui estamos, em João capítulo 3, do versículo 1 a outros versículos ali abaixo. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Sim, ele era um dos principais sacerdotes dos judeus. Existe, eu não sei se a palavra correta a se falar é escalonamento, a altura de posto. Existe uma altura de posto. Nicodemos estava no nível mais alto, num dos níveis mais altos. E ali, os outros vinham se aconselhar com ele. Ele já havia se tornado um professor, um mestre. Ele ensinava sobre as leis da palavra do Senhor. E ele, passando a ensinar, descobriu o novo de Jesus. Então, Nicodemos, um dos principais dos judeus, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele já chegou dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, que veio da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui, Jesus estava lhe dizendo sobre o que João Batista veio na frente de Jesus explicar ao povo, ao mundo, que devemos nascer de novo para que possamos entrar no reino de Deus. E como que é? É morrer para este mundo e viver para Cristo. Fazendo assim, escolhas, estas que nos vão ser doloridas, mas passa quando nós entendemos que estas escolhas nos abrem novas portas e nos fazem achegar-nos a Cristo. Que escolhas são essas? Aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Redentor. Escolhendo nos batizar nas águas. Escolhendo ir à casa do Senhor, escolhendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Abandonando o velho eu, o velho mundo, as velhas coisas e a velha criatura. Buscando em Deus se tornar nova criatura. Como é que eu faço isso? Como é que isso pode ser feito? É uma busca em conjunto com o Senhor, com o Espírito Santo. Ele nos direciona e nós abrimos as portas para que Jesus venha, entre e ceie conosco. Limpa-nos, purifica-nos, transforma-nos, restaura-nos, vivifica-nos, fortalece, ensina-nos a ir pelo caminho da verdade, pelas veredas da justiça, por amor ao nome de Cristo. Se os nossos pés se resvalar, o Senhor está conosco para nos redirecionar. Como isso pode ser feito? Como isso acontece? No nosso dia a dia, escolhas diárias. Eu vou ter mais tempo com Cristo. Eu vou adorá-lo. Eu vou exaltá-lo, seja com um louvor, seja com uma oração, seja como pudermos fazer, seja honestamente.
seja alegremente abraçando alguém que precisa, seja amando o nosso próximo, amando os nossos irmãos, perdoando. Essas escolhas nos faz ser nova criatura todos os dias, nos faz nascer de novo. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, devemos nos achegarmos em intimidade com o Espírito Santo e nos batizarmos nas águas. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem é Jesus, tá? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos lá em João, capítulo 19, versículo 39. E também, veja aqui, depois disto, que Jesus morreu, o sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Que maravilha! Ele venceu a morte. E Nicodemos nos ensinou que devemos, se temos dúvidas, procurar a Jesus, buscar em Jesus resposta. Ora, lá em Jeremias, vamos lá em Jeremias ver o que é que está escrito.
Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha isso. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ou é o 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no versículo 11 e 12 diz assim, o versículo 11. Vou ler o versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E no versículo 11 o Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Então, Nicodemos foi buscar Jesus de noite. Mas Jesus se encontrou com a mulher samaritana ao meio-dia no poço, oferecendo-lhe água viva. Com isso eu aprendo que Jesus ele está 24 horas do dia disponível para mim e para você. Basta que você e eu o busquemos, porque se o buscarmos, o acharemos. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Ele diz aqui no versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa é a primeira parte do versículo 14. A outra parte diz: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para exílio. Se o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. E se ele bater a nossa porta, assim como ele foi ter com a mulher samaritana, e abrirmos para ele as portas do nosso coração, disponibilizarmos para ele cadeiras, ele vai se assentar conosco à mesa e ceará conosco e nos ensinará coisas grandes e preciosas que não sabemos. Ele vai se revelar a nós. Glória a Deus. Que você possa entender que Deus está disponível para ti. Basta que você o busque. Você vai encontrá-lo se você orar. Se você o buscar, você vai achá-lo. Porque ele vai se deixar ser achado quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Amém? Vamos fazer essa oração. Ela é um pouquinho longa, mas vocês orem comigo mesmo assim. Porque precisamos e necessitamos buscá-lo. Nós precisamos de Jesus. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Então a oração de hoje é a oração reorganizando o coração. Vamos lá? Repitam comigo. Coloque a mão no seu coração. Amém? Pai, muitas vezes meu coração está como uma casa de negociação, cheio de distrações.
egoísmo e motivações que me afastam de ti. Perdoa-me por permitir que prioridades humanas, desejos passageiros e conforto pessoal ocupem o lugar que é teu por direito. Clamo para que o Senhor vire as mesas do meu interior, como Jesus fez no templo, para que o verdadeiro altar da adoração seja restaurado em meu coração. Sei que disciplina aqueles que ama, seus filhos escolhidos e separados. Obrigado, porque teu agir é expressão de amor e cuidado, não de punição sem sentido. Tua correção, teu não tem propósito, nos purifica e nos alinha com teu coração. Que eu compreenda que nem sempre o caos que parece surgir é destruição, mas sim purificação para o que está por vir. Espírito Santo, que todas as áreas do meu coração sejam derramadas diante de ti e reorganizadas segundo tua vontade. Que o teu agir mude completamente minhas motivações, alinhando meu viver à tua presença e não ao barulho do mundo. Permita-me viver plenamente teus planos para mim. Faz meus olhos focarem apenas em ti. Que o agir de Deus dentro de mim não seja passageiro, mas contínuo, moldando-me e me tornando cada dia mais semelhante a Cristo. Que meu coração, limpo e centrado em ti, reflita tua luz no mundo, como luz que não se esconde, mas resplandece. Um coração reorganizado pelo teu Espírito é um coração
em paz. Obrigado, Senhor, porque és fiel para transformar o que parece desordem em algo belo, mesmo quando tudo parece fora do controle. Confio que tu estás reorganizando cada detalhe para teu propósito maior. Que minha vida se torne um instrumento da tua santidade e presença, e que cada mesa virada, cada cadeira vazia gere adoração verdadeira e intencional a Ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que o Senhor te dê tudo de que necessitas. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus.